Olá, sou aluna de Filosofia, licenciatura em Filosofia no Polo de Caxias, me chamo Maria Dilma. Vim aqui falar um pouquinho sobre o pensamento filosófico no período colonial brasileiro. O início do pensamento filosófico brasileiro durante o período colonial inspira-se nos temas tratados pela segunda escolástica portuguesa, tendo como ponto central a adoção da ortodoxia do Concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563. Sob as disposições adotadas no Concílio de Trento, todos os filósofos e suas obras eram inspecionados pela autoridade eclesiástica. Com isto, o ensino de filosofia não visava ao desenvolvimento da capacidade crítica do aluno, e sim ao convencimento de seguir determinada doutrina. Então isso é bem visto no período colonial, no pensamento filosófico brasileiro, no período colonial. Com isso, o ensino da filosofia não visava o desenvolvimento da capacidade crítica do aluno, ou seja, o aluno não tinha pensamento crítico e reflexivo, e sim ao convencimento de seguir determinada doutrina. Consequentemente, o pensamento filosófico brasileiro no período colonial sofreu influência da metrópole e sem abertura às filosofias modernas formuladas na Europa durante os séculos XVI e XVII. A filosofia no período colonial no Brasil foi denominada por Luiz Washington Vita por saber de salvação, entre aspas, tendo como principais representantes Manuel de Nóbrega, Gomes Carneiro, Nuno Marcos Pereira e Souza Nunes. A chegada dos jesuítas também, um marco importante, exerceu grande influência no ensino durante no Brasil colonial, pois os livros se concentravam em suas mãos. No Brasil, no século XVI, os gêneros literários não tinham muito espaço, muito menos a filosofia. Nesta época, os colégios educadores se espalharam pelo Brasil, em cidades como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. No ano de 1508, no Colégio de Olinda, deu-se início ao estudo do pensamento filosófico, mas os livros eram escassos. E como já foi dito, estes estavam somente em mãos dos jesuítas. Alguns deles adotaram o modelo da função do colégio e outros as missões com a evangelização dos indígenas. Ou seja, esse período colonial do Brasil para o desenvolvimento do pensamento filosófico, ele é bem fechado, pois é algo que não tinha reflexão, O aluno teria que seguir algo que já estava ali denominado, que você teria que seguir, e aí o aluno não tinha capacidade crítica e nem de reflexão. Então, isso são algumas questões, que eu citei aí do pensamento filosófico brasileiro durante o período colonial. Obrigada.